Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Hoje, a audição do Tribunal de Contas no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 3714, que altera a lei de enquadramento orçamental. Hoje, o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a audição do Tribunal de Contas. Temos o gosto de contar com hoje, por via da plataforma Skype, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira, que saúda, que está acompanhado da Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, que igualmente cumprimento. Cumpre-me, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente, recordar os termos em que esta audição se encontra prevista, a possibilidade de 3 rondas, a primeira das quais aos grupos parlamentares estão atribuídos até 5 minutos, devendo as respostas prestadas individualmente, na medida do possível, conterem-se dentro desse período. Uma segunda ronda, que diferentemente da primeira, as respostas ocorrerão apenas no final de todas as questões colocadas, e finalmente uma terceira e última ronda, sujeita à prévia inscrição, e que, diferentemente da segunda, os minutos atribuídos a cada grupo parlamentar ao Sr. Deputado são 2 minutos. E, portanto, sem mais delongas, eu, renovando os meus cumprimentos, dava a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira, para uma intervenção inicial, após o que se iniciarão as questões colocadas. Sr. Presidente, muito bom dia, a palavra é sua. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saúdo muito cordialmente todos. E gostaria de começar por agradecer o convite que foi formulado ao Tribunal de Contas para participar nesta audição no âmbito da apreciação da Comissão de Orçamento e Finanças desta alteração, a terceira, à Lei de Enquadramento Orçamental. Quero igualmente agradecer a possibilidade de participar por teleconferência, conjuntamente com a Sra. Conselheira Ana Furtado, que tem esta responsabilidade aqui no Tribunal, de preparar os pareceres sobre a Conta Geral do Estado e de acompanhar a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental e o Sistema de Normalização Contabilística. Nessa qualidade, é a relatora dos relatórios produzidos pelo Tribunal. A implementação da Lei de Enquadramento Orçamental 2015 e do Sistema de Normalização Contabilística das Administrações Públicas, o SNCAP, depara com a certificação da Conta Geral do Estado pelo Tribunal de Contas, representam para o Tribunal uma reforma estrutural das finanças públicas e por isso estão no centro das nossas preocupações. Todavia, o exercício da competência consultiva do Tribunal sobre projetos relativos em matéria financeira está dependente de solicitação ou da Assembleia da República ou do Governo nesse sentido. Em 2015, quando os trabalhos preparatórios da Lei de Enquadramento Orçamental, o Tribunal foi solicitado e emitiu o seu parecer, não se verificou esta solicitação sobre esta proposta de alteração em concreto e, portanto, o Tribunal não pode emitir parecer de sua própria iniciativa. E é por isso, Sr. Presidente, que nesta minha intervenção inicial apenas refletirei as constatações e as recomendações que constam dos diferentes relatórios do Tribunal sobre a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, do Sistema de Normalização Contabilística, bem como das observações e recomendações formuladas nos últimos pareceres sobre a Conta Geral do Estado. O Tribunal vem acompanhando este processo de reforma da Administração Financeira do Estado há 4 anos, desde 2016. E a sua apreciação consta de 7 relatórios de auditoria e de 4 pareceres sobre as Contas Geral do Estado respectivas, e nesse conjunto de trabalhos alerta para alguns dos riscos que persistem e que inviabilizam a aplicação atempada da nova Lei de Enquadramento Orçamental e do Sistema de Normalização Contabilística. A este respeito, o Tribunal chamou a atenção para 2 aspectos em concreto. Em primeiro lugar, a necessidade de uma liderança forte e de uma estratégia global
que uma reforma desta natureza e desta dimensão e complexidade requer, e aliás é recomendado pelas próprias instâncias internacionais, desde logo porque o modelo de governação escolhido para a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, apesar de estar em funcionamento desde 2017 e com meios financeiros alocados, não foi efetivamente operacionalizado. Nem o plano de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, apesar de ter sido ajustado ao longo do tempo, conseguiu ser efetivamente cumprido. Em 2019, apenas 2 dos 21 projetos tinham sido concluídos. Segunda observação, a necessidade de ser definida de forma clara, de serem definidas de forma clara as prioridades, estabelecido um calendário realista que pondera adequadamente os riscos identificados para a operacionalização dos 3 projetos que são os pilares desta reforma. A criação e funcionamento da entidade contabilística Estado, a aprovação da legislação necessária a que o conjunto da administração financeira, que tem responsabilidade pela gestão financeira pública, dê concretização à Lei de Enquadramento Orçamental e, em terceiro lugar, a operacionalização eficaz da orçamentação por programas. Aqui chegados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, a questão que se nos colocou a nós, quando preparámos esta questão para a audição de hoje, e tendo em conta aquilo que referi no início, é de saber em que medida é que os riscos identificados e as recomendações formuladas pelo Tribunal são, de algum modo, tidos em consideração nesta proposta. E, no essencial, esta proposta traduz-se num novo adiamento, desta vez, digamos, para o ciclo orçamental de 2023, da maioria dos aspectos inovadores da Lei de Enquadramento Orçamental de 2015, sem que, todavia, exista evidência de que o mesmo resulta de uma identificação de riscos relevantes inerentes aos atrasos já constatados, que haja uma hierarquização detalhada das prioridades, que tenham sido previamente identificadas atividades concretas que devem ser desenvolvidas para concretizar as reformas, bem como de metas intermédias e de produtos que devem corresponder a essa calendarização. Estes são passos essenciais para assegurar que este adiamento, o adiamento que agora é de novo proposto, tem resultado efetivo, conduzirá de facto à entrada em vigor plena, à efetiva aplicação da Lei de Enquadramento Orçamental na sua plenitude. E neste sentido, seria útil eventualmente ponderar a clarificação nesta proposta de lei das diferentes etapas que o período de transição implicarão. Na verdade, passados 4 anos após o início deste processo de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, o Tribunal constata a ausência de progressos significativos e incertezas quanto à orientação da reforma, mesmo ao nível daqueles projetos estruturantes, como referi, e que o modelo de governação, consubstanciado na Unileu, não foi operacionalizado em todas as suas dimensões essenciais: liderança, coordenação, monitorização. Por outro lado, quanto à entidade contabilística Estado, e que é um elemento nuclear para a concretização das demonstrações financeiras consolidadas do Estado, seria importante complementar este adiamento com um compromisso quanto à identificação das etapas fundamentais para a sua implementação, para a implementação do modelo conceptual da entidade contabilística Estado, e seria também muito importante, aliás, o Tribunal fez uma recomendação nesse sentido no parecer sobre contas geral do Estado de 2017, de criar uma entidade contabilística Estado piloto antes de 2023, a fim de garantir que todos os requisitos técnicos institucionais necessários à efetiva e plena aplicação desta dimensão da Lei de Enquadramento Orçamental se estão reunidos. Por outro lado, são também significativos os atrasos na aprovação de diplomas complementares à Lei de Enquadramento Orçamental, às normas de consolidação, os requisitos jurídicos dos contabilistas públicos, o modelo de elaboração e de certificação das demonstrações orçamentais, enfim. A atual proposta mantém que a revisão da legislação necessária seja efetuada em paralelo com os projetos de implementação.
Porém, do ponto de vista do Tribunal, e já o salientou por diversas vezes, a vertente enquadradora das opções políticas de alguns destes diplomas deveria anteceder e informar o desenvolvimento destes projetos. E o caso mais relevante é o da Lei de Bases da Contabilidade Pública, que ainda não foi revista. Todos estes desenvolvimentos são necessários para que a nova Conta Geral do Estado, com um balanço e com demonstrações de resultados, seja uma realidade em 2023 e possa ser certificada pelo Tribunal de Contas, contribuindo desta forma para aumentar o rigor e a credibilização das contas públicas. Ao não serem acolhidas as recomendações do Tribunal a que fiz referência, designadamente quanto à consagração deste piloto para a entidade contabilística Estado, o que aliás se reconhece nesta proposta para a orçamentação por programas, e quanto à aprovação da legislação complementar necessária, esta proposta de alteração, do nosso ponto de vista, não considera os riscos relevantes já identificados pelo Tribunal. Olhando agora para outros aspectos da proposta e apreço, eu gostaria de salientar três aspectos. O primeiro, no que diz respeito ao processo de implementação da orçamentação por programas, uma vez que a orçamentação por programas assume uma importância fundamental. E aqui, o facto de se ter previsto a existência de um programa piloto e de o mesmo estar calendarizado é um passo que nos parece ser necessário e ir na boa direção. No entanto, tal como o Tribunal referiu nos seus pareceres à Conta Geral do Estado, é necessário que a implementação piloto tenha um âmbito relevante, por forma a que nos programas orçamentários possam fixar com clareza indicadores que permitam associar os resultados obtidos com as respectivas receitas e despesas públicas, bem como o reporte e monitorização e correspondente avaliação na Conta Geral do Estado desses programas orçamentários. Um segundo aspecto, no que respeita ao quadro plurianual de despesa pública e ao seu regime, a alteração que está proposta no artigo 35 prevê um maior número de possibilidades de alteração, seja por iniciativa da Assembleia da República, seja por proposta do Governo, dos limites fixados no quadro plurianual da despesa pública. E esta alteração ou é suscetível de, por um lado, afetar a robustez e a eficácia do planeamento orçamental de médio prazo, pois pode desvirtuar os limites fixados nas grandes opções do plano, e é também suscetível de fragilizar este instrumento que é o quadro plurianual da despesa pública, nomeadamente quanto à sua dimensão disciplinadora, mas sobretudo à estabilidade e previsibilidade dos meios alocados aos diferentes programas. Portanto, com consequências para os gestores e para a respectiva execução desses programas. Um terceiro ponto, relativo a um dos pilares da reforma, que é a adoção do sistema contabilístico para as administrações públicas segundo a base do acréscimo. A elaboração de demonstrações financeiras previsionais é um dos elementos desse modelo conceptual que tem a virtualidade de contribuir para a transparência da política orçamental, na medida em que, logo na preparação do orçamento, revela o impacto económico e financeiro das decisões políticas que podem afetar a médio prazo e até as gerações futuras, e não apenas os efeitos de tesouraria de curto prazo para o ano seguinte. E sem entrar na apreciação do mérito da proposta de eliminação das demonstrações financeiras provisionais, ainda que possa admitir que a mesma encontrará justificação na consideração de que a produção desta informação financeira previsional possa ter, nesta fase em que se encontra a implementação do sistema de contabilidade pública e custos superiores às vantagens, a verdade é que nós não conhecemos evidência
de que esta importante opção tenha sido tomada com base numa análise sólida custo-benefício. Senhor Presidente, peço desculpa de me ter alongado um pouco. A Lei de Enquadramento Orçamental de 2015 abriu caminho a uma nova forma de fundamentar a política orçamental através de uma prestação de contas mais completa, com informação sobre os valores dos ativos, dos passivos, do Estado, um balanço que hoje não existe, uma demonstração de resultados que também não existe e indicadores de desempenho dos programas orçamentais que também não temos hoje. O sucesso desta reforma orçamental é naturalmente indissociável da efetiva aplicação do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas, da plena realização da reforma da administração financeira do Estado. E é por isso importante que estas alterações que agora são propostas e que estão em apreciação por esta Comissão e pela Assembleia da República à Lei de Enquadramento Orçamental não venham comprometer estas reformas. Fico à disposição, conjuntamente com a Sra. Conselheira Ana Furtado, para as questões que os senhores e os senhores deputados entendam colocar-nos. Muito obrigado. Obrigado eu, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ao Sr. Deputado Carneiro, que recordo dispõe até 5 minutos para colocar as suas questões. Sr. Deputado, muito bom dia, a palavra é sua. Bom dia, conseguem-me ouvir? Eu estou a ouvir, muito obrigado. Muito bem. Então, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e os nossos convidados de hoje, do Tribunal de Contas, o Sr. Presidente e a Sra. Juíza Conselheira. E, portanto, indo direto então ao tema que nos traz cá. Portanto, a reforma das finanças públicas foi assumida pelos diferentes países da Europa, pelas autoridades estatísticas nacionais e pelo Eurostat e pelo próprio Banco Central Europeu como cruciais no cenário pós-crise da dívida soberana. Portanto, já lá vão uns anos, mas estes foram alguns dos propósitos que estiveram na base da reforma que então foi levada a cabo. Pretendia-se trazer maior transparência sobre as contas públicas, a prevenção de crises nas dívidas soberanas, fortalecer a confiança na zona euro, aumentar o escrutínio público sobre a gestão dos recursos públicos e alcançar este objetivo difícil da gestão orientada para os resultados. Portanto, isto passaria pela implementação de um conjunto de normas e a aprovação de diplomas, mas estes foram alguns dos princípios que estiveram na base da reforma da nova LEO de 2015. Resolver problemas de fragmentação contabilística, criamos a entidade contabilística do Estado, pelo menos no papel, promoveríamos uma gestão orçamental por programas, conseguiríamos obter o tal balanço e as contas consolidadas do Estado e conseguiríamos ter indicadores de gestão. Como o Sr. Presidente aqui disse, os relatórios do Tribunal de Contas não têm sido simpáticos, a expressão é minha, para a implementação da LEO de 2015. Aliás, têm sido muito críticos, falando-se mesmo, utilizando até uma linguagem muito frontal e direta, de ausência de liderança na gestão de vários projetos e, desde logo, na Unileo. E aquilo que nós conseguimos concluir desde já é que existe uma ausência de compromisso do Governo e, em concreto, do Ministério das Finanças, na conclusão da reforma das finanças públicas e que agora se comprova, portanto, se já demonstrávamos isto pelos sucessivos relatórios do Tribunal de Contas, agora comprovamos com a proposta que nos é trazida pelo Governo para alterar a nova LEO, não é? Ou a LEO de 2015. Os pareceres do Conselho de Finanças Públicas e da UTAU são também muito críticos desta proposta do Governo que visa diminuir a transparência e implementar uma solução legislativa baseada na lógica de caixa. Seria normal, se olhássemos para o passado deste tipo de reformas, por exemplo, se víssemos o Fiscal Monitor do FMI ou até mesmo o relatório do Fiscal Transparency Evaluation, que efetivamente as entidades externas e os países que nos ajudaram nesta reforma olhavam para o caso português como um caso bem encaminhado. Portanto, estávamos a implementar as reformas certas. E aquilo que conseguimos concluir é que
se viermos a aprovar a proposta que está em cima da mesa, nós vamos nos aproximar de países como a Malásia, o Equador, a Ucrânia, a Argentina, o Bangladesh, entre outros, analisando o Fiscal Monitor do FMI, na medida em que utilizaremos a lógica de caixa como referencial para a gestão orçamental. E afastamos-nos de países como a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca. Eu já não dou o exemplo do Reino Unido e da Nova Zelândia, porque parece que eles são muito distantes. Mas não, há outros países que efetivamente têm dado passos importantes nesta questão da transformação da contabilidade pública. E, portanto, eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente e à Sra. Juíza Conselheira perguntas muito diretas. Primeiro, o Tribunal de Contas recomenda a esta Assembleia a aprovação da proposta do Governo de alteração da lei, sim ou não? Ou seja, partindo do pressuposto que não é introduzida nenhuma alteração ou nenhuma das sugestões que o Sr. Presidente aqui deixou, que o Conselho de Finanças Públicas deixou ou que a UTAL deixou, devemos ou não aprovar esta proposta que está em cima da mesa? Segunda questão, se não recomendar, quais são as principais fragilidades que encontra na proposta? Portanto, elencou vários pontos. Aquilo que eu lhe pedi era quais é que são as mais gravosas que efetivamente condicionam a boa gestão do dinheiro público. E se devemos abandonar o princípio do acréscimo como orientador da gestão pública e regressar à lógica de caixa. Portanto, que desvantagens é que encontramos neste caminho? E o que falta na LEO de 2015, que o Tribunal de Contas possa eventualmente recomendar aos partidos para que eles possam apresentar propostas de alteração à iniciativa do Governo. Esta questão também que o Sr. Presidente referiu, e para concluir, de se poderem alterar os limites vinculativos, é uma questão que tem sido levantada nestas audições e, portanto, o que eu lhe perguntava é se há alguma forma de equilibrar entre o cenário ideal e aquilo que é desejado pelo Governo, se há alguma forma de equilibrar isto num meio termo que permita alguma plasticidade na gestão dos limites orçamentais. Obrigado. Obrigado eu, Sr. Deputado Carneiro. A palavra agora então ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado. Sr. Presidente, a palavra é sua, faça. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro, pelas questões que coloca. Enfim, o Tribunal de Contas não lhe tem sido pedido parecer, não posso exprimir, como referi na minha intervenção inicial, a posição daquilo que serão as recomendações do Tribunal de Contas de adoção ou não adoção desta proposta de lei. Por isso, fiz referência àquilo que são as recomendações que o Tribunal já dirigiu à Assembleia da República para os diferentes pareceres sobre a Conta Geral do Estado, conhecer. E nos diferentes relatórios sobre o acompanhamento da aplicação, da implementação da Lei de Enquadramento Orçamental. E, neste sentido, diria que o Tribunal chamou a atenção para os riscos, e eu, na minha intervenção, identifiquei os riscos e fazia essa referência. Se me pergunta o que é que, de acordo com aquilo que foi recomendado, não está nesta proposta, eu diria que, desde logo, não está uma consagração de um piloto, tal como se faz na proposta para os programas orçamentais, não está um programa piloto para a entidade contabilística Estado. Isso o Tribunal já o recomendou no parecer sobre a Conta Geral do Estado do ano do exercício 2017, porque consideramos que isso é fundamental, porque sem esse piloto nós não vamos ter a certeza que em 2023, quando, de acordo com a proposta naturalmente, teremos esse núcleo central daquilo que são a prestação de contas consolidadas de acordo com o sistema contabilístico previsto. Não temos essa garantia e a entidade contabilística Estado é nuclear para isso. Reflete. As receitas estão todas na entidade contabilística Estado. Toda a dívida está aí. Todos os ativos patrimoniais deverão estar aí refletidos.
E, portanto, nós temos na entidade contabilística Estado, eu diria, uma percentagem muito relevante daquilo que é o perímetro de consolidação. Não tendo a entidade contabilística Estado, provavelmente o Tribunal de Contas, ao ser confrontado com a certificação da conta consolidada ou das demonstrações financeiras consolidadas que acompanhem a Conta Geral do Estado, vai ter muita dificuldade em poder certificar na ausência de uma parte significativa da informação que deveria constar e não consta. E, portanto, esta era uma recomendação do Tribunal que eu diria, bom, o que é que eu posso propor que a Assembleia da República pondere essa recomendação, penso que era importante recuperá-la. O Sr. Deputado questionou também, e aqui eu acho que é importante vermos as coisas com realismo, o facto de se eliminarem as demonstrações financeiras previsionais não significa que eu esteja a abandonar os princípios da contabilidade, da acréscimo, de accruals. Sabe, há um conjunto de países, sobretudo na OCDE, que tem feito um grande progresso no sentido de adotar uma contabilidade patrimonial de acordo com as normas internacionais de contabilidade para o setor público, incluindo na União Europeia estão a ser desenvolvidas normas específicas para a União Europeia de contabilidade para as administrações públicas, as EPSAs, e o critério que seguiu de dizer que Portugal seria comparado à Malásia, eu aí tenho dificuldade em acompanhar, porque se olhar para a Alemanha, é dos países da União Europeia que tem uma rejeição frontal à evolução para as EPSAs na União Europeia e continua a ter um regime de caixa. Portanto, eu aí teria cuidado. O que é relevante é, não, se quiser, na minha perspectiva, é que quando se toma esta opção, que ela seja fundamentada. Porque eu posso, neste momento, posso ter, do ponto de vista custo-benefício, produzir demonstrações financeiras previsionais, tal como previsto nas normas contabilísticas aprovadas, tem um custo superior ao benefício que eu posso ter e é possível eu produzir outra informação equivalente de outra forma, nomeadamente quanto a outro tipo de requisitos de informação que são previstos nesta proposta de alteração que devem acompanhar a proposta de orçamento. E, portanto, desse ponto de vista, o que me parece que seria prudente seria não se aplica, não se exige essa informação num período até 2023 ou até ao que se considera que estamos em condições. E, portanto, isso faria mais sentido do que dizer abandonamos, mas não se conhece exatamente todas as razões porque abandonamos, ou se isso tem outra lógica. E, portanto, é um pouco neste sentido que eu também, a questão das alterações ao quadro de despesas plurianuais, em si, essa flexibilidade pode ser necessária. Vejamos a situação pandémica que obriga, naturalmente, quer dizer, não há opções do plano, não há nada que tenha conseguido segurar uma boa previsão aqui. Portanto, os senhores deputados sabem isso melhor que eu, porque estiveram a trabalhar no orçamento suplementar até há pouco tempo. E, portanto, é necessário aqui alguma flexibilidade. O que é importante é que não se desvirtue aquilo que são os espíritos das grandes opções do plano, mas, sobretudo, eu acho que aqui, para quem tem que gerir programas orçamentais, é fundamental saber, numa perspectiva plurianual, aquilo que conta para executar esses programas. Pode haver situações excepcionais, naturalmente, que justificam alterações e essas têm que ser. Agora, a justificação da alteração, dizer que eu tiro de um programa para pôr no outro, no fundo, mantenho sempre tudo em equilíbrio, afeto o dinheiro de um lado para o outro, isso pode afetar, de facto, a estabilidade e a previsibilidade na gestão dos programas e no alcance dos resultados, dos objetivos que se assinalaram para esses programas orçamentais e que são, naturalmente, prioridades políticas do Governo e da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passava agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Miguel Matos, a quem dou a palavra, recordando que a mesma é concedida por até 5 minutos. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. E, em primeiro lugar, cabe-nos agradecer e enaltecer o trabalho do Tribunal de Contas, que, sendo sem dúvida uma das instituições mais antigas do nosso país, tem prestado à nossa República um enorme contributo no sentido do rigor das contas públicas e da confiança que os cidadãos depositam naquela que é a gestão contabilística e patrimonial do Estado, e também agradecer, portanto, os vários relatórios que têm vindo a publicar, seja sobre a execução do plano de implementação da Lei de Enquadramento, bem como os pareceres da Conta-Geral do Estado, que informaram aqui a nossa avaliação. Acho que é importante realçarmos um conjunto de aspectos positivos, porque se alguns pretendem transformar nesta proposta de alteração de lei de enquadramento orçamental uma proposta que reduz o grau de transparência, ela também, em muitos aspectos, aumenta o grau de transparência e, portanto, desmente por completo aquela que é a narrativa que alguns pretendem criar. É só ver a quantidade de informação que esta proposta acrescenta àquela que existe atualmente. Desde a fundamentação da diferença entre os cenários macroeconómicos da Comissão Europeia e do Ministério das Finanças, a contribuição do Conselho de Finanças Públicas enquanto entidade independente para avaliar o desvio que teremos das nossas regras orçamentais, o relatório que agora é preciso elaborar sobre o cenário de políticas invariantes, permitindo justamente ao legislador melhor avaliar o que são as políticas, as medidas de política adotadas, justamente com a indicação também do impacto das medidas autorizadas na receita e na despesa, permitindo aqui melhor avaliar também o carry-over e, portanto, o verdadeiro impacto das medidas de política, a informação individualizada sobre as garantias e os empréstimos improdutivos, que é particularmente importante agora que autorizámos tanto dinheiro para financiar, no fundo, as empresas no seguimento desta pandemia, informação sobre os dividendos das empresas do Estado, e aqui, felizmente, temos tido no Tribunal de Contas uma grande ajuda para melhor compreendermos a situação do nosso setor empresarial do Estado, informação sobre o investimento público e a sua execução, a alocação por programa da despesa fiscal e não colocado num programa à parte, de certa forma pouco transparente em relação às funções da despesa fiscal, que também é muitíssimo importante, a avaliação também do impacto orçamental das alterações orçamentais, que aqui sim responsabiliza-nos a todos como decisores políticos para o impacto económico e financeiro das alterações legislativas que vamos a propor. Ora, este bolo todo faz uma proposta de lei que aumenta a transparência e que não a diminui. E o que eu queria perguntar como primeira questão ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que cumprimento bem como a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, é: esta informação toda vai-vos melhor ajudar, melhor contribuir a avaliar de forma rigorosa e também, naturalmente, a contribuir para o debate público sobre a situação financeira do Estado, ou vai diminuir? É importante esclarecer se esta informação é ou não é útil, e que a mim, pelo menos, parece-me de antemão muitíssimo útil. Depois, como muito bem disse o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, não implica recuar na lógica da contabilidade por acréscimo, o recuar na questão dos documentos previsionais. E o Sr. Presidente do Tribunal de Contas utilizou o exemplo da Alemanha, também podia ter utilizado o exemplo da Holanda, que é hoje conhecido como um dos principais países da lógica frugal na União Europeia, que rejeitam a contabilidade por acréscimo, mas em Portugal nós não o fazemos. Ora, o que nós temos em conta é aquilo que a OCDE avisa, da volatilidade, da discricionariedade nas valorizações por acréscimo, naquelas que são as contas previsionais. E por isso, tal como um grande conjunto de países não utiliza a base de acréscimo na orçamentação, mas utiliza-as nas demonstrações financeiras finais, é isto que está previsto nesta proposta de lei. E, portanto, o que eu perguntava ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas é se concordava com a avaliação da OCDE que a orçamentação por acréscimo poderia introduzir aqui questões de volatilidade e discricionariedade. Por fim, sobre a entidade contabilística do Estado e sobre a implementação dos projetos. É importante ter em conta que só o Reino Unido e a Nova Zelândia o fazem. Há, aliás, muitas exceções nos países, desde as pensões, as prestações sociais, ativos militares, coisas que o Tribunal de Contas tem vindo a relatar nos seus vários pareceres,
que não estão devidamente equacionados na questão da base da acréscimo e, portanto, elas são excluídas dessa base, e a minha questão é se também concordam que isto é algo natural ou pelo menos justificável, tendo em conta a avaliação de custo-benefício. E, por fim, se a questão dos atrasos na implementação da Unilel, se devem ou não ao Ministério das Finanças, ou se devem, na verdade, à complexidade, à panóplia, à profusão de diferentes entidades que teriam que prestar informações para implementar estes projetos e que, na verdade, porventura poderão ter alguma dificuldade em conseguir implementá-las. E, portanto, se isto se deve à multiplicidade de diferentes agentes ou se deve a algum outro motivo, qual é que é a vossa avaliação sobre a implementação do projeto? Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado Miguel Matos. A palavra então ao Sr. Presidente, Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos, pelas palavras que dirigiu ao Tribunal, que muito agradeço, e pelas questões que colocou. Eu talvez fizesse uma observação sobre uma das questões, não das questões diretamente, mas com o conjunto quando na sua intervenção refere, digamos que a perda de demonstrações financeiras previsionais é de algum modo compensada com outro tipo de informação que referiu. Isso é verdade e, portanto, há aqui um equilíbrio. Aquilo que eu referi é que, provavelmente, se queremos manter uma ambição de ter um sistema contabilístico coerente e um ciclo orçamental de todo ele informado numa base de accruals, o que é uma opção política, é uma decisão política, naturalmente, esta informação previsional tem todo o sentido, tem toda a razão de ser. Aqui, naturalmente, não tendo essa informação, a proposta vem formular um conjunto de requisitos que o orçamento deve ter de informação adicional que justifique as opções e o seu impacto. Mas quando disse que o Tribunal tinha um papel relevante para que fosse conhecida a informação sobre a dívida e sobre os dividendos do setor empresarial do Estado, isso não é só importante do ponto de vista da preparação do orçamento e na fase da decisão sobre o orçamento de cada ano. Esta informação não existe hoje na prestação de contas. Ela tem que ser recolhida pelo próprio Tribunal. O Tribunal vem substituindo-se à própria administração há muitos anos para que, no âmbito da prestação de contas, no seu parecer sobre a Conta Geral do Estado, seja dada esta informação. Portanto, é aqui que eu acho que é preciso ter a noção de que um sistema de contabilidade de acréscimo é fundamental. E é fundamental a questão da entidade contabilística Estado e que, provavelmente, os deputados têm aqui uma ocasião, a exemplo do que se faz para a orçamentação por programas, considerar a possibilidade de haver um piloto da entidade contabilística Estado. É fundamental. Toda esta informação, voltando à primeira questão, é muito útil ao Tribunal. Seguramente mais útil se ela existir quer na fase do orçamento, quer na fase da prestação de contas, porque aí podemos avaliar, de facto, a execução orçamental e como ela se teve impacto ou não nas finanças públicas. Por essa razão, eu fiz referência, naturalmente, a este aspecto, porque, de facto, é um aspecto que é relevante para o Tribunal. Esta perspectiva da contabilidade patrimonial, com uma base de acréscimo, eu diria que não é uma questão de moda. Hoje, os Estados têm que ser transparentes. A administração pública daquilo que são os dinheiros públicos tem que ser transparente, tem que ser rigorosa. E há uma dimensão da contabilidade pública hoje que é muito relevante para as necessidades de financiamento, para a satisfação das necessidades de financiamento do Estado. Os ratings têm muito a ver com a forma como eu demonstro que os meus ativos e os meus passivos estão todos consolidados de forma transparente.
é verdade que muitos raros são os países que, por exemplo, conseguem ter na sua prestação de contas, no seu balanço, a indicação de quais são as responsabilidades futuras com o regime de pensões. O Reino Unido, por exemplo, que foi citado como um modelo na par da Nova Zelândia na aplicação da contabilidade por acréscimo, relativamente ao sistema de pensões, que aliás é uma conta separada, é apreciada no consolidado, mas são duas dimensões da prestação de contas. O Auditor-Geral do Reino Unido, até hoje, nunca produziu uma opinião favorável sobre a prestação de contas sobre as pensões, por exemplo. E nesse sentido, aquilo que a OCDE referiu, como na sua questão, se eu concordo ou não concordo com a apreciação de que a orçamentação por acréscimo é discricionária e volátil, é um pouco o reconhecimento de que o orçamento não está fixado na pedra. É uma previsão de receita e uma previsão de despesa fundamentada a partir daquilo que são as opções de tributação e as opções de dispêndio dos dinheiros públicos em função das funções sociais, das funções soberanas e das opções políticas de cada Estado. E, nesse sentido, há sempre aqui um elemento de discricionariedade naquilo que são as opções, que se definem, das prioridades, dos montantes que são associados, e há sempre a volatilidade, na medida em que há, naturalmente, fatores externos ou de outra natureza que podem implicar que aquilo que se previa realizar não é possível realizar, ou que a receita que se queria arrecadar não foi possível arrecadar. Não, digamos, eu penso que a constatação da OCDE é uma questão de bom senso, não é? E, portanto, eu não diria que a OCDE está a dizer com isto que a orçamentação por acréscimo em si não deve ser considerada. Até ela tem que ser considerada como tendo limitações que podem ser, e penso que aqui era isso que eu me referia quando disse que não se demonstra do ponto de vista da análise custo-benefício, se é mais fácil e mais vantajoso produzir o conjunto de informação que o Sr. Deputado referiu, a fim de dar mais transparência às opções orçamentais, ou ter estas demonstrações financeiras previsionais. O que é que custa mais, o que é mais relevante? A opção é, aparentemente, porque eu não vi nenhuma justificação, é que é menos custoso, uma análise de custo-benefício, e traz-nos mais benefícios a informação que agora é proposta em vez das demonstrações financeiras profissionais. Última questão, a que se devem os atrasos. O Tribunal, enfim, identificou um conjunto de circunstâncias a que eu fiz breve referência na minha intervenção inicial. Desde logo, acho que a Lei de Enquadramento Orçamental de 2015, ao prever um período para a sua efetiva entrada em vigor e implementação de apenas 3 anos, associado a um novo sistema contabilístico, quando tinha um sistema de contabilidade pública que ainda não tinha passado os 16 anos ou 17 anos, ainda não estava plenamente aplicado, começava a ser, e nasce um novo sistema de contabilidade, isto criou aqui, de facto, uma dificuldade muito grande. Por outro lado, 3 anos é, de acordo com a experiência que eu conheço, eu assisti na União Europeia à adoção de princípios muito semelhantes aos que estão nesta Lei de Enquadramento Orçamental para o orçamento da União Europeia, e esse foi um período que demorou cerca de 7 anos até ser concluído. Há experiência, mas a Suécia demorou 20 anos a fazer o percurso e portanto, aí penso que, digamos, há talvez um otimismo inicial que, naturalmente, justifica que as estruturas não estivessem preparadas, que o próprio atraso na criação da Uniléu, a forma como depois se dotou a Uniléu de meios para fazer o trabalho que estava cometido pela Lei de Enquadramento Orçamental.
E quando o Tribunal fala de liderança, é também aqui uma consideração de que esta reforma, do ponto de vista político, é uma reforma que se considera prioritária para a administração pública, para a administração financeira. E, portanto, nesse sentido, é preciso uma liderança que apoie essa questão. Agora, é uma matéria muito complexa. É uma matéria que não se... Aliás, vê-se que estamos a propor um segundo adiamento para matérias que são fundamentais, que são pilares desta reforma. E eu diria que exige aqui uma dimensão humana que tem quase que uma mudança cultural profunda da administração financeira, dos que têm que fazer na administração pública parte desta reforma. Isso implica muito investimento em formação, muito investimento em criar uma nova mentalidade para a prestação de contas e para capacitar aqueles que na administração trabalham, desde os contabilistas até aos decisores, aos gestores que estão neste processo. Naturalmente que o que seria desejável é que nesta alteração se ponderassem todos os instrumentos, ou um calendário, devia ter, se necessário, uma norma transitória que clarificasse, porque nós temos aqui, por exemplo, a lei está em vigor desde o dia 1 de abril de 2020. Portanto, por exemplo, o exercício de prestação de contas de 2020, que se fará em 2021, já está subordinado a esta lei? Ou, uma vez que o ciclo orçamental se iniciou no âmbito da anterior lei, não está? Eu diria que não está, mas não, a lei não é clara. Dizê-lo claramente. Depois temos, em 2023, a entidade contabilística Estado é criada. Seria bom dizer-se qual o percurso para lá chegar. Criar um piloto, criar um calendário. Programação orçamental. Um diploma que regula até 2021. Ótimo, está atrasado, mas que vem. E depois, no ciclo orçamental de 2024, já não é 2023, é 2024, vamos então começar, depois do exercício piloto. Mas se o exercício piloto não salvaguardar determinados requisitos, não conseguimos. E, portanto, é esta atenção a ter um bom planeamento, uma boa coordenação, dotado de meios e com uma forte liderança que, de facto, faça com que estes projetos avancem de forma a que, em 2024, a lei de enquadramento orçamental, nesta perspectiva, com as limitações que possam existir, por se considerar que há aqui aspectos que, como aqueles que vimos de falar sobre as demonstrações financeiras, merecem outra abordagem. E isto é tudo muito importante porque ao Tribunal vai ser pedido que certifique em 2023 a conta consolidada. E essa é uma tarefa que requer que exista conta consolidada. E se não tivermos entidade contabilística Estado incluída nessa consolidação, dificilmente estaremos em condições de poder pronunciar-nos, de poder emitir um certificado, porque uma parte significativa do que são os ativos e os passivos não consta. E é importante que tenhamos também a noção de que até 2023 as demonstrações financeiras, ainda que prestadas com tudo aquilo que são os requisitos previstos na Lei de Enquadramento Orçamental, porque ela está em vigor desde o passado mês de abril, não têm a informação que o Tribunal hoje produz sobre a dívida, sobre a setor empresarial, sobre as parcerias público-privadas, sobre o património, o inventário. Portanto, este é um trabalho que é feito pelo Tribunal, tendo em conta que há uma alteração de prazo, o Tribunal terá menos tempo para produzir o seu parecer, mas não é isso que está em causa. É preciso que tenhamos consciência destas limitações e, por isso, ter nas normas transitórias uma previsão sólida de como é que estes pilotos vão ser concretizados e o que é que se espera, seria também importante. Sobretudo para evitar novos adiamentos e futuros atrasos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa por ter sido tão longo. Muito obrigado. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, deixei de ouvir. Não sei se é um problema meu.
Foi meu que não ativei o microfone. Estava precisamente a agradecer, a dizer que não foi longo, foi sobretudo claro e no âmbito do processo de especialidade, seguramente muito úteis as observações pertinentíssimas deixadas aqui. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, não sem antes referir que a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que esteve presente, me encarregou de agradecer todos os contributos prestados pelo Sr. Presidente, mas comunicar que teve que se ausentar por outro compromisso parlamentar. Palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, 5 minutos. Sr. Deputado, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Há aqui uma matéria que já foi abordada na última resposta, que tem a ver com todos estes prazos de implementação da LEO desde 2015. Sabemos que em 2015 o plano, como foi também já referido, de implementação desta lei em 3 anos era claramente, no mínimo, demasiado otimista face à realidade. Depois, em 2018, o Governo, já um Governo do PS, indicou como novo prazo 2021. Na altura, questionámos o Governo se também não era um prazo demasiado otimista e o Governo disse que não, que era possível realizar essas alterações até 2021. Entretanto, recebemos agora esta proposta que alarga para 2023 e, portanto, eu queria voltar a questionar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e depois à tarde teremos a oportunidade de questionar o Governo se, de facto, mesmo este prazo de 2023 é realista ou não é realista. Porque referiu na sua resposta anterior que houve países que demoraram 20 anos a fazer estas alterações. Portanto, estamos a falar de alterações que começaram em 2015, estamos em 2020, passaram 5 anos, neste momento dá-se mais 3. Portanto, queremos perceber exatamente se estamos aqui perante um prazo que é possível realizar ou se continuamos com prazos que são irrealistas face até às medidas que foram sendo tomadas, porque, pelo que também percebi da sua intervenção, há um conjunto de medidas que foram tomadas com atraso e outras que não estão propriamente especificadas nesta proposta de lei sobre que passos dar, por exemplo, para a criação da entidade contabilística Estado. E isso é, de facto, preocupante, que se diga alargamos o prazo, mas que não se coloque nenhuma medida no sentido da sua implementação progressiva. Em 2018, o Tribunal de Contas fez uma auditoria em que concluiu que os custos para a implementação do SNCAP, só com sistemas de informação, portanto, descontando aqui custos com recursos humanos, ascendiam a 55 milhões de euros, isto em 2018. Queria perguntar se, entretanto, há alguma novidade relativamente a estes custos, desde 2018 até agora, portanto, que custo é que podemos até agora avaliar com a implementação do SNCAP e qual o custo de um atraso adicional para 2023? Importa também saber os custos de toda esta operação e de todos estes atrasos. Relativamente à qualidade da informação, que é um elemento bastante destacado pelo Governo na apresentação desta proposta de lei, o Governo, por exemplo, um dos aspectos é que se procura que o orçamento reflita investimentos com valor superior a 0,01% da despesa. Ok? Mas para nós impunha-se perceber exatamente se isto é um avanço ou um recuo face, por exemplo, à informação que existia anteriormente no mapa como o PIDAC, em que estava presente todos os investimentos públicos desagregados por região, por concelho e com essa regionalização dos investimentos e, de facto, perceber se este limite de 0,01% não é demasiado restritivo face à informação que a Assembleia da República e que os portugueses devem ter relativamente ao investimento público. Consideramos que é uma das vertentes fundamentais e que o facto de não existir PIDAC já há alguns anos foi uma limitação e que promoveu a própria baixa execução do investimento. Porque ao não haver discussão sobre o investimento, ao não haver esse acompanhamento desse mapa, isso também promoveu a baixa execução do investimento público. E, portanto, para nós é importante esta questão da informação e da discussão sobre o investimento público. Questionamos e aproveitamos esta oportunidade para questionar se este limite de 0,01% não é também demasiado restritivo face à informação que a Assembleia da República deve ter. Também consideramos questionável o reforço de
poderes do Conselho de Finanças Públicas. Temos muitas reservas face à criação desta entidade e aos seus objetivos, no momento em que foi criada, de procurar impor as políticas de austeridade, e que tem sido esse o papel deste Conselho de Finanças Públicas, e, portanto, um Conselho que não tem propriamente legitimidade democrática e que se reforça com esta proposta os seus poderes. A principal preocupação que temos face à proposta de lei, que manifestamos na discussão na generalidade, tem a ver com a limitação à iniciativa dos deputados e dos grupos parlamentares no quadro orçamental, com esta questão do estudo que se cria de propostas que tenham um impacto potencial de 0,01% sobre a despesa, em que se coloca a questão da neutralidade orçamental das propostas e também sobre os limites de base orgânica. Diz a nova lei, a proposta de lei do Governo, que podem ser alterados pela Assembleia da República se forem compensados por limitações, por alterações de montante equivalente. E, portanto, isso para nós é questionável, esta intromissão no próprio processo orçamental, que possa pôr em causa a autonomia da Assembleia da República. Por fim, a criação do saldo orçamental estrutural como conceito, que passa a estar enquadrado no quadro plurianual de despesas públicas, é de facto também preocupante, e queríamos também perceber exatamente qual é que é a perspectiva do Tribunal de Contas relativamente a esta introdução deste conceito que, ao que parece, ainda está muito indefinido do ponto de vista europeu e também do ponto de vista nacional, mas sabemos para o que tem servido. O saldo estrutural orçamental tem servido, sobretudo, para impor políticas orçamentais restritivas e, portanto, isto também nos preocupa nesta proposta do Governo. Obrigado. Obrigado eu, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira. Faça-se. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Havia aqui uma questão que eu, depois, com a autorização do Sr. Presidente, sugeria à Sra. Conselheira Ana Furtado que pudesse responder relativamente à auditoria que fez referência sobre os custos do sistema de normalização contabilística. Pela minha parte, e relativamente à questão que colocou se este adiamento tem um prazo realista ou não, eu penso que a resposta a essa questão, não conhecendo porque é que se escolheu 2023 e não outra data, não tendo tido acesso à justificação da proposta, da minha experiência, eu diria que estes 3 anos, já não são 3 anos, menos que 3 anos, se houver de facto um impulso sério, uma coordenação política para este projeto que o faça avançar, haverá condições para que todos os projetos que estão feitos para serem desenvolvidos com vista não só a termos o sistema contabilístico efetivamente utilizado, porque hoje ainda muitas entidades públicas não prestam contas nesse sistema, portanto a informação de base contabilística para a elaboração quer das informações orçamentais, quer das informações das demonstrações financeiras consolidadas, tem aqui dificuldades. Se houver de facto esse empenhamento e se forem dotados os meios necessários, quer humanos, quer financeiros para tal, diria que será expectável, mas não conhecendo digamos, a fundamentação para que é que se escolheu 2023, diria, teremos que ver e o Tribunal continuará a acompanhar nesse sentido. A experiência que eu tive é uma experiência num contexto diferente, com uma organização como a União Europeia, e tinha a ver com o orçamento da União Europeia. E isso, relativamente ao sistema de contabilidade, a adoção de um novo padrão contabilístico na produção da informação financeira necessária à elaboração do orçamento e à prestação de contas, foi um processo que demorou cerca de 7 anos. E eu diria que 7 anos é um prazo realista. Provavelmente, tendo em conta que em Portugal, na fase inicial, os 3 primeiros anos foram, de algum modo, anos que não foram muito produtivos, portanto, estando
aqui, se tivermos um horizonte de 7 anos em que os primeiros 3 não foram muito produtivos, provavelmente, pode ser justo, mas não tenho aqui um dom de adivinhação, por isso peço que me desculpe por não ser tão direto na resposta sobre se é realista ou não. Diria que é realizável se as condições que eu referi na minha intervenção inicial, que são fundamentais para a concretização da efetiva entrada em vigor da lei, da sua efetiva implementação, estiverem reunidas. Essa é a experiência do tribunal. As outras questões que colocou, eu diria que há aqui são decisões políticas e caberá aos senhores deputados e ao Governo, enfim, não julgo que o Tribunal deva comentar se 0,001 é muito ou é pouco. Aqui a questão que é importante é que se conheça os impactos das opções políticas que o orçamento contém. Não só os impactos financeiros, os impactos de tesouraria, perdão, para o imediato, para o ano seguinte, mas os impactos económicos e financeiros para o futuro. Esse penso que é importante. E aqui, provavelmente, maiores investimentos terão maiores impactos, menores investimentos terão menores impactos. E é essa ponderação que a Assembleia da República e o Governo terão de fazer na identificação do limiar, se é que deve existir, para a justificação deste tipo de investimentos. Bom, relativamente ao saldo estrutural, diria que é uma matéria que decorre daquilo que são os compromissos do Estado português como membro da União Europeia. Nesse sentido, não tenho outro comentário a fazer, sendo certo que são matérias que hoje, no momento que vivemos, provavelmente terão que ser revistos, mas isso no contexto da União Europeia, e isso poderá ou não vir a ser refletido também aqui. Se o Sr. Presidente me desse autorização, agradecia que a Sra. Conselheira Ana Furtado pudesse responder à questão. Muito obrigado. Eu faço favor, muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra à Sra. Ana Furtado. Faço favor, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar as senhoras e os senhores deputados e manifestar o meu gosto de estar aqui presente sobre esta matéria que é tão importante e que tem vindo a ser tão trabalhada aqui no Tribunal de Contas, por considerarmos que é uma matéria tão importante para o reforço da credibilidade das finanças públicas. Sobre a questão em concreto de se o Tribunal tinha uma atualização aos custos, no fundo, de operacionalização da implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, que estão muito ligados, em parte, aos custos da Unileu e que foram reportados num relatório da auditoria, de um dos 7 relatórios da auditoria. De facto, nós não continuamos a ter a mesma metodologia de quantificação destes custos no ano corrente, porque a nossa estratégia ao longo deste ano tem sido de acompanhar o processo de implementação através de uma abordagem diversificada, porque o processo é bastante complexo. Uma abordagem diversificada que fosse dando recomendações e informação aos diversos agentes envolvidos sobre as diversas áreas de abrangência de toda esta reforma. Começámos por analisar a implementação do SNCAP pelas diversas entidades, depois tratámos da questão do plano de implementação da Lei de Enquadramento na sua fase original, os diversos projetos que nele estavam incluídos de uma forma abrangente. Por último, fomos de facto à questão da operacionalização destes projetos e da governação a cargo da Unileu, e foi nesse contexto que temos de facto um relatório da auditoria que estima os custos e ficámos por esse ano. Neste momento, em concreto, e indo de encontro ao nosso plano atual, o que estamos a fazer é tentar avaliar a qualidade da implementação e, portanto, neste momento optámos por ter uma auditoria em curso relativamente ao património imobiliário do Estado. E deixe-me só, portanto, tendo respondido à questão dos custos, deixe-me só acrescentar e reforçar aquilo que já foi dito pelo Sr. Presidente, que é, e neste contexto do trabalho em curso, é da importância do património imobiliário do Estado e que tem a ver com a implementação da ECE, da Entidade Contabilística do Estado, que já foi aqui bastante falada.
Quando nos perguntam se os prazos agora de 2023 são ou não realistas, é óbvio que tudo o que temos vindo a dizer nos nossos relatórios de auditorias são suficientemente fundamentados e, portanto, nós ao recomendarmos a criação de uma entidade piloto, uma entidade contabilista de Estado piloto, é porque o fazemos de forma consciente. Consideramos que é possível e que é aconselhável, claro. Não o fazemos porque, sem ter tido por base uma avaliação custo-benefício, ou seja, é complexo valorizar os ativos e os passivos do Estado. Faço aqui um parênteses, não incluamos aqui a questão das pensões, porque a Segurança Social já tem uma conta patrimonial, já tem um balanço e uma demonstração de resultados, e a SCE não vai valorizar pensões. O que a SCE vai incluir é informação sobre os ativos, as responsabilidades contingentes, a dívida, as receitas, e é aí que tem que ser dado um esforço grande dos agentes envolvidos na criação desta informação patrimonial, que nós consideramos que é possível e que, de facto, neste momento, continua a haver oportunidade para, em sede desta proposta de alteração, se lançar um reforço nesta lei, de a credibilizar e, de facto, reduzir as dúvidas se 2023 tudo isto vai voltar a ser adiado. Portanto, a probabilidade de voltar a ser adiado será tanto maior quanto menor forem seguidas as recomendações do Tribunal e que já foram bem transmitidas pelo Sr. Presidente. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Conselheira Ana Furtado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Cecília Meireles, que cumprimento e de imediato concedo a palavra. Sra. Deputada, a palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Tribunal de Contas, os senhores juízes conselheiros, e muito daquilo que eu gostava de saber já responderam, porque de facto nós estamos a analisar uma proposta de alteração que entrou na Assembleia da República e em relação à qual quer o Conselho de Finanças Públicas, quer a OTAL, foram muito críticos. Eu gostava apenas de perceber o seguinte: disseram-nos que a implementação da lei e da lei de 2015, que aliás já foi alterada e sobre a qual já tivemos um grupo de trabalho, está bastante atrasada. Não me surpreende. Eu gostava, contudo, de perceber qual é o principal motivo para estes atrasos, porque aquilo que nos disse são muitas entidades, eu sei, são muitos organismos, mas eu gostava de perceber, como tem um acompanhamento que é absolutamente privilegiado do funcionamento do Estado, eu gostava de entender como é que a administração tem feito para se adaptar a estas mudanças, se é que tem feito alguma coisa. Depois, gostava de saber o que é que vos parece em relação à questão da vinculatividade, digamos assim, embora eu não goste da palavra, do quadro plurianual, porque esta lei levanta um problema que tem a ver com o facto de, na altura do orçamento, se poder ter vontade de introduzir algumas alterações ao quadro plurianual. E ouvi-os aqui falar, e com alguma razão, do facto de poder acontecer um imponderável, como aconteceu esta pandemia. Contudo, se nós incluímos um quadro plurianual que depois não é vinculativo e que vai ser alterado na altura do orçamento, na realidade o que vamos ter é um quadro plurianual, do meu ponto de vista, para inglês ver. E não é possível exigir resultados e ter uma boa administração e uma gestão eficiente se os próprios dirigentes da administração pública não souberem aquilo com que contam. Ou seja, só se pode exigir resultados se cada gestor público ou cada dirigente público no seu serviço souber aquilo com que conta durante alguns anos e os objetivos que tem. E isso, do meu ponto de vista, é fundamental para o bom funcionamento do Estado e para um funcionamento do Estado diferente. Ou seja, aquilo que nós temos atualmente, que é dirigentes da administração pública que não conseguem fazer a sua própria gestão orçamental, muitas vezes não é uma questão de gastarem menos, pelo contrário, até acabam a gastar mais precisamente porque não é possível planear e não é possível fazer gestão orçamental na verdadeira acessão da palavra. Ou seja, para muitas coisas introduziram-se dependências e necessidades de despachos, de assinaturas ou cativações que depois impedem o bom funcionamento e o bom planeamento. Eu gostava de
de perceber como é que se casam estas duas necessidades e qual é a opinião do Tribunal de Contas. Muito obrigada. Obrigado eu, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra então ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles, pelas suas questões. Eu já tinha abordado a questão das razões dos atrasos numa resposta anterior, mas voltaria brevemente a voltar a sublinhar os dois aspectos que nós identificamos riscos que inviabilizam os nossos trabalhos, que inviabilizam a aplicação atempada desta lei de enquadramento orçamental e do sistema de contabilidade pública para as administrações públicas. E, portanto, neste quadro, há aqui dois aspectos que eu fiz referência e que reiterava como aqueles que o Tribunal valoriza como riscos maiores e, portanto, como causas mais importantes e que têm a ver com, em primeiro lugar, a necessidade de existir uma liderança forte neste processo, uma estratégia global, porque isto é uma reforma complexa, de grande dimensão. E, portanto, o modelo de governação, entre aspas, que foi escolhido para levar a cabo esta reforma e que consta da Lei de Enquadramento Orçamental, não foi operacionalizado, nem o plano que tinha sido desenhado para levar a cabo a implementação foi implementado. Em 2019, o Tribunal constatou que dos 21 projetos para levar a bom termo esta reforma, apenas 2 tinham sido concluídos. E, portanto, este é um primeiro elemento justificativo do atraso. Um segundo elemento tem, enfim, penso que é importante que se diga que quando se definiram prioridades e procurou fazer todo este conjunto de medidas para levar a cabo este plano de implementação da lei de enquadramento orçamental, penso que o Tribunal concluiu, e essa é uma conclusão do Tribunal, que não foram ponderados os riscos associados à complexidade do exercício. Em primeiro lugar, Portugal sempre teve dificuldade em levar a cabo reformas contabilísticas na administração pública. O Plano Oficial de Contabilidade, que estava em vigor em 2015 e que foi substituído por um novo sistema contabilístico adotado em paralelo à Lei de Enquadramento Orçamental, demorou 16 anos, ou 17, já não sei precisar, até começou a ser utilizado de forma generalizada pelo conjunto das administrações públicas, quando foi substituído por outro. Ora, nós não retiramos todas as lições desta experiência tão difícil e dolorosa. 16 anos não podemos agora ter para levar à prática este sistema contabilístico que a Lei de Enquadramento Orçamental prevê, não é? E, portanto, aqui há um investimento muito forte a fazer e tem sido feito na área da segurança social, ainda há dificuldades, a área da administração local, enfim, tem progredido, mas também com algumas dificuldades. Há aqui, digamos, está faseado, digamos, de algum modo, por vicissitudes diferentes, mas há uma aplicação do sistema contabilístico de forma faseada. E, portanto, admito que isso leva às dificuldades para a entidade contabilística Estado, que leva a dificuldades para ter todo o sistema de informação contabilística e financeira de base pronto para dar plena execução a esta lei. Vai levar tempo. Portanto, há aqui um atraso, digamos, que tem a ver com a circunstância de não se retirar todas as consequências das lições da experiência anterior nesta, e por isso é que eu disse que foi pouco realista ter um prazo de 3 anos para esta transição e ter um prazo para o novo sistema contabilístico também não realista de 3 anos. Portanto, isso claramente. Aliás, nós, no último parecer sobre a Conta Geral do Estado, indicámos claramente que, do universo de entidades que correm para o perímetro de consolidação orçamental, menos de 1000 está a utilizar o novo sistema de contabilidade. E a própria Lei do Orçamento, para 2020, veio dispensar
as entidades de aplicarem o novo sistema, porque há dificuldades nas plataformas, enfim. Segunda questão que gostava de referir tem a ver também com, digamos, a necessidade de haver aqui uma clara liderança nesta matéria e que isto seja uma prioridade, que esta reforma seja também uma prioridade quem gere o dinheiro público, porque sem isso vai ser muito difícil. E há que mudar as mentalidades, como disse. Isto é um aspecto que me parece fundamental, fazer um grande investimento na formação. Hoje temos meios como de formação online, podemos fazer muita coisa de forma mais direta, mais intuitiva, e isso, penso que a Unileu aí teve já um papel importante e fez já alguns trabalhos nesse sentido. Mas temos aí essa dificuldade. Quanto ao quadro plurianual, aquilo que eu disse, refletindo a experiência do Tribunal, é que a alteração que está proposta, de facto, é suscetível de, por um lado, digamos, fragilizar a eficácia do planeamento orçamental de médio prazo, uma vez que os limites que estão fixados nas grandes opções do plano podem ser, por essa via, desvirtuados, mas também fragiliza na medida em que essa dimensão disciplinadora a que fez referência, ou vinculante, tem consequências, e aí a referência que eu fiz foi exatamente essa, é que se os programas orçamentais têm metas plurianuais, objetivos para cumprir, é necessário assegurar alguma estabilidade a esses programas e previsibilidade na medida em que a execução dos mesmos, pelos gestores responsáveis, terá que ter aí também, seja pela via das receitas afetas a esses programas, que podem estar, digamos, para o conjunto do período, conter-se em 100, prevendo que em cada ano tem X, mas se num ano eu não tiver X, tiver X menos N, significa que provavelmente eu terei que compensar ao longo do período esse menos N noutro momento. De outra forma, estou a afetar decisivamente esse programa. Ou então estou a alterar, por razões exógenas, externas, ponderosas, esse programa. E, portanto, conflitua aqui uma certa flexibilidade que pode ser desejável ou necessária em função de circunstâncias relevantes, com aquilo que é a orçamentação dos programas, que não estando escrito na pedra, não é? As coisas mudam e temos exemplos claros hoje disso, e mudam de forma dramática e brusca, em que as questões de estabilidade desaparecem e a previsibilidade muito menos. Portanto, eu admito que haja razões, sobretudo no contexto em que vivemos hoje, que aconselham que haja flexibilidade. Naturalmente que não se deve esquecer esta dimensão disciplinadora, sobretudo tendo em vista a estabilidade dos programas orçamentais, porque eles são definidos plurianualmente e, portanto, terá que haver aí essa previsibilidade, sobretudo dos meios que são alocados aos mesmos. E, portanto, é o meu comentário à questão que coloca. Muito obrigado, Sr. Presidente, e concluímos esta primeira ronda, até porque o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo também encarrega de agradecer o contributo do Sr. Presidente e da Sra. Conselheira, mas que teve que se ausentar para outro compromisso. E dávamos então agora início à segunda ronda, que, como há pouco referi, a cada grupo parlamentar estão atribuídos 3 minutos, e o Sr. Presidente e a Sra. Conselheira Ana Furtado teriam a amabilidade de apontar as questões colocadas na exata medida em que, só após a conclusão das questões colocadas pelos inscritos nesta ronda, é que darei novamente a palavra ao Tribunal de Contas. E, portanto, eu tenho a inscrição da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes e do Sr. Deputado Miguel Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, respectivamente, e dava a palavra por 3 minutos, então, à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, que cumprimento. Faço a Sra. Deputada, a palavra é sua.
Senhor Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Senhora Juíza Conselheira, quero antes de mais começar por agradecer as informações que nos prestaram ao longo desta audição. E eu tinha algumas notas que queria, obviamente, deixar. Uma delas prende-se com uma das conclusões que eu retiro desta audição, é exatamente a falta de compromisso do Governo com aquela que é a reforma das finanças públicas. Em segundo lugar, e foi logo na intervenção inicial que o Sr. Presidente disse que não se compreendem muito bem as razões desta proposta, foi também uma das críticas que o PSD fez, porque ainda por cima é uma proposta relâmpago que entrou no dia 17 de junho e no dia 26 foi logo agendada para plenário, com o argumento que seria apenas um ajustamento de calendário e uma introdução de elementos de informação adicionais. Para o PSD, infelizmente, a proposta que nós estamos a discutir não é apenas isto. Portanto, e esta é exatamente a minha primeira pergunta. Se o Tribunal de Contas considera que esta proposta se trata de um mero ajustamento de calendário, introdução de informações adicionais, porque foi esta, de facto, a justificação que o Governo nos deu. Em terceiro lugar, lamentar de facto que o Tribunal de Contas não tenha sido ouvido na preparação desta proposta, porque eu acho que a proposta teria ficado com mais consistência e com mais qualidade se tivesse seguido o procedimento que seguiram, por exemplo, em 2015, quando a lei de 2015 foi feita, de facto pediu-se um parecer ao Tribunal de Contas, e em quarto lugar, de facto, este sucessivo adiamento da Lei de Enquadramento Orçamental 2015 revela, para além da falta de compromisso, como eu há pouco já referi, acaba também por prejudicar o cumprimento das várias etapas que deviam ser seguidas na implementação da lei. O meu colega, o Sr. Deputado Carneiro, já teve a oportunidade de fazer uma pergunta numa lógica de quais é que são as propostas introduzidas com esta lei que não deviam ter sido apresentadas, e eu faço a pergunta ao contrário, ou seja, naturalmente que há várias propostas que, na nossa opinião, são graves. Aliás, a UTAU é absolutamente demolidora no relatório e o Conselho de Finanças Públicas também, mas a UTAU basicamente diz que se a lei ficar como está, há uma descredibilização dos limites à despesa, há uma eliminação, como já disse, aliás, o Sr. Presidente há pouco, das demonstrações financeiras previsionais, há um retrocesso na transparência orçamental e financeira, há uma ausência de prestação de contas e há uma intromissão no processo legislativo. E, portanto, a pergunta que eu coloco, e é a última, é exatamente que boas propostas é que o Tribunal de Contas entende que são apresentadas nesta proposta e que devem merecer a sua permanência na versão final, porque há de facto várias delas que merecem a nossa discordância. Há uma redução da informação disponível, por exemplo, ao nível dos benefícios fiscais e do património financeiro. A questão do quadro plurianual das despesas públicas, nós também discutimos e levantámos essa questão na discussão em plenário. O bloqueio que pretendem fazer à atividade da UTAU, em que todas as propostas que dão entrada no Parlamento têm de merecer uma avaliação prévia, e apesar de ser 0,01% da despesa, a verdade é que só depois de analisarem as propostas é que a UTAU poderá, de facto, considerar se é ou não superior a esse 0,01%. Aliás, a UTAU diz que esta proposta apresentada pelo Governo é, no mínimo, bizarra. E, portanto, a pergunta que eu tenho para colocar finalmente é exatamente que boas propostas é que são feitas. O PST destacou na discussão em plenário uma delas, que trata-se da obrigação do Governo justificar as divergências entre os cenários macro-orçamentais, neste caso no que diz respeito à Comissão Europeia, mas a pergunta que eu coloco é exatamente que alterações é que devem merecer a nossa concordância para ficar naquela que é a versão final. Obrigada. Obrigado eu, Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, e agora, para concluirmos as questões colocadas nesta segunda ronda, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Miguel Matos. Sr. Deputado, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sra. Juíza Conselheira, muito obrigado pela vossa resposta. E eu queria dizer que a vossa resposta à minha anterior pergunta foi de uma importância extrema. Foi de uma importância extrema porque, ao contrário deste discurso incompreensível
que tenta colocar tudo como o fim do mundo, o que está aqui a ser proposto, o que o Tribunal de Contas veio dizer é que há necessariamente um equilíbrio necessário de se fazer entre aquilo que é um sistema contabilístico de base de acréscimo e os ganhos que ele poderá ter, mas também as suas limitações, reconhecidas não só pela OCDE, mas pelo próprio Tribunal de Contas na sua intervenção, as suas limitações em termos dos custos que acarreta ao ser implementado e, portanto, a necessidade de fazer uma avaliação de custo-benefício e de fazer experiências piloto. E no relatório do grupo de trabalho que o Governo apresentou, dá para ver muito bem que essa leitura de custo-benefício está a ser bem estudada e é algo que certamente poderemos continuar. A segunda coisa que queria dizer é que, de facto, é incompreensível a diferença de critérios entre o momento em que alguns estão muito preocupados com a informação financeira, com saber o estado verdadeiro da nossa orçamentação, da nossa prestação de contas, do património, dos fluxos de caixa do Estado, e depois de virem dizer que não querem saber os custos das alterações orçamentais. Por um lado querem mais informação, por outro lado não querem mais informação. E aquilo que eu pergunto ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas é se, na vossa experiência, a analisar as contas do Estado, se as alterações orçamentais que foram implementadas tiveram ou não tiveram já magnitude orçamental suficiente para terem um impacto significativo nas contas do Estado e, portanto, motivarem aqui uma avaliação que deve ser rigorosa, independente e transparente para o legislador poder tomar uma decisão consciente e informada. Por fim, a pergunta que eu gostava de colocar é sobre o quadro plurianual de despesa pública, que é de facto uma situação que merece a nossa melhor atenção. Todos temos, com certeza, bem presentes na nossa cabeça as virtudes de um planeamento de médio prazo da orçamentação e das despesas do Estado, mas, por outro lado, também temos noção da flexibilidade necessária do ponto de vista político e do ponto de vista das várias vicissitudes que vão acontecendo ao longo do tempo e, portanto, para não esvaziarmos o orçamento do Estado, para não esvaziarmos os ciclos orçamentais, da importância de haver flexibilidade no instrumento do quadro plurianual de despesa pública. E a pergunta é justamente no sentido de perceber quais é que acham que podem ser as justificações políticas e técnicas para alterar o quadro plurianual de despesa pública, quais é que são os modelos que existem noutros países. A Presidente do Conselho de Finanças Públicas falou do modelo brasileiro e de outros modelos que porventura introduzem graus de liberdade e de flexibilidade ao legislador e naturalmente aos órgãos de soberania para poderem definir depois, alterar os orçamentos consoante os diferentes ciclos e que o possam fazer sem ferir esse princípio de previsibilidade, de estabilidade, de planeamento que são tão importantes e cujas virtudes todos reconhecemos. Muito obrigado, mais uma vez, pelas vossas intervenções. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos, e obviamente renovar o meu agradecimento ao Sr. Deputado Margarida Balseiro Lopes pelas questões colocadas nesta segunda ronda e dava então a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira, para responder. Faço o Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes e ao Sr. Deputado Miguel Matos as questões. Eu provavelmente corro o risco de me repetir e, portanto, porque de alguma forma já respondi às questões que me foram colocadas. Eu penso que aqui, o facto de se ter referido a existência do relatório do grupo de trabalho, eu devo dizer que eu gostava muito de me associar de forma mais detalhada a questões que os senhores deputados colocaram, mas a circunstância de não ter sido pedido parecer ao Tribunal, porque é uma prerrogativa da Assembleia da República, é uma prerrogativa do Governo, nos termos da Lei Orgânica do Tribunal, de ser pedido parecer sobre diplomas de natureza financeira. Não foi, provavelmente as circunstâncias não permitiram, uma vez que há um processo urgente, penso que se não houvesse esta alteração, significava que no dia 1 de abril de 2020 toda a lei estava em vigor. Teríamos que ter a entidade contabilística Estado, teríamos que ter uma série de coisas no próximo orçamento. Tínhamos que ter programas orçamentais e, portanto, admito que não tenha sido pedido esse parecer, porque se eu tivesse sido,
poderia hoje pronunciar-me em nome do Tribunal de forma sustentada nesse parecer. Assim, tenho alguma dificuldade e peço que compreendam que não possa elaborar novamente sobre as questões, porque penso que era repetir-me, sobre a questão se se trata de um ajustamento de calendário ou com aditamentos de informação. Bom, essa é a justificação que é dada à proposta, nós podemos lê-la no seu preâmbulo. Eu não, enfim, o Tribunal foi ouvido pela Comissão de Avaliação, nomeada pelo Sr. Ministro das Finanças, sobre a avaliação da Lei de Enquadramento Orçamental. Tivemos a oportunidade de exprimir aos membros da Comissão de Avaliação estas recomendações do Tribunal e as preocupações, entretanto, manifestadas e portanto, em relação às questões da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, aquilo que eu diria é que teria sido muito útil, de facto, se tivesse sido pedido um parecer ao Tribunal, e falo-ia no mais breve prazo. Se me pergunta quais são as propostas que devem merecer estar na proposta final, eu só posso sugerir que a proposta que traduz a recomendação do Tribunal, que não consta deste projeto, de que exista um piloto para a entidade contabilística Estado até 2023, essa era talvez uma proposta que, não estando hoje na iniciativa do Governo, seria útil, diria muito importante, que estivesse na proposta final da Assembleia da República. Relativamente às questões do deputado Miguel Matos, de algum modo também já as referi, diria que há que distinguir o que é entre a proposta de orçamento que é apresentada pelo Governo e aquilo que é o orçamento aprovado pela Assembleia da República como sendo a base para o exercício de que são as competências do Tribunal. Portanto, eu vou-me cingir a esse aspecto. E a questão das alterações orçamentais que se refere, se eu bem percebo, e que também a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes referiu, digamos, é entre aquilo que é a proposta do Governo, a sua fundamentação, e aquilo que são eventuais alterações que a Assembleia da República considera de introduzir e a sua fundamentação. E, portanto, do ponto de vista do rigor e da transparência, todas as propostas devem ser fundamentadas. E, portanto, se esta proposta substitui a informação financeira previsional por um lado, por outros elementos de informação por outro, que de algum modo não compensam, mas que vão no sentido de assegurar que a proposta do Governo é acompanhada de toda a informação necessária a avaliar o impacto económico, financeiro e tesouraria das diferentes medidas de política que contém, seja do lado da receita, seja do lado da despesa. Portanto, aí, naturalmente, que essa proposta não é aquela sobre a qual o Tribunal vai. O que é importante é que aquilo que saia como orçamento final de determinado exercício, que incorporando todas as propostas, todas elas estejam fundamentadas. E desse ponto de vista, a informação do impacto relativo às propostas que foram feitas de aumento da despesa ou de acréscimos na receita, devam ter o seu impacto económico, financeiro e tesouraria justificado. A essa luz, aquilo que é relevante é o orçamento final e os impactos que esse orçamento tem para exercermos a nossa competência. Claro que aqui há que avaliar o que é material do ponto de vista orçamental que de facto deve requerer esse tipo de fundamentação, esse tipo de avaliação, sempre que é formulada uma alteração por iniciativa da Assembleia da República em relação à proposta do Governo. Mas esse é um patamar, é um limiar que deverá ser apreciado pelos próprios órgãos da decisão política e, portanto, admito que seja um limiar que deva ser material, que deva ser relevante por natureza
porque se aplicar a qualquer alteração, por menor que seja, de facto pode ter consequências em termos do funcionamento das unidades e entidades da própria Assembleia, e isso pode não contribuir também para a transparência do processo. Quanto ao mais, eu penso que já me referi e, portanto, Sr. Presidente, não me alongaria na minha resposta. Muito obrigado. Muito obrigado eu, Sr. Presidente, e concluindo esta segunda volta e não tendo registro de inscrições para a terceira, resta-me agradecer penhoradamente a todos os contributos prestados hoje pelo Tribunal de Contas em instâncias das senhoras e senhores deputados. Agradecer muito especialmente a senhora Juíza Conselheira Ana Furtado e ao Sr. Presidente Juiz Conselheiro Vítor Caldeira. E recordar às senhoras e senhores deputados, antes de dar por encerrada esta reunião, que hoje à tarde voltaremos a reunir sobre o mesmo tema, ou seja, a apreciação na especialidade da proposta de lei 3714, que altera a lei de enquadramento orçamental, e voltaremos a reunir hoje à tarde com a presença da senhora Secretária de Estado do Orçamento. E, portanto, resta-me, renovando os cumprimentos a todos, dar por encerrada esta reunião. Senhores, está muito bom dia. Muito bom dia, Sr. Presidente, e muito obrigado. Bom dia, obrigada. Obrigado.